o avô do Elon Musk era político? O avô do Elon Musk era político, cara. O avô do Elon Musk, ele era político e ele era dessa linha aí. Então tem toda uma questão aí, né? Outra coisa, né, muito importante. O Elon Musk, né, para quem não sabe, ele não é americano, né? Ele é sul-africano. Por que ele nasceu na África do Sul? Porque os pais dele, obviamente, moravam lá. Por que o pai dele morava lá? Então vamos lá. Primeira coisa que tem com relação ao pai do Elon Musk. Muita gente fala que o pai dele era bilionário. Então, o Elon Musk não tem mérito nenhum, porque o pai dele já era bilionário, e aí ele pegou e simplesmente é vida de herdeiro. Mas isso não é verdade, tá? Essa é uma das primeiras grandes coisas que falam errado sobre a vida do Elon Musk. Não acreditem em mim, tá lá no livro e tem 2 ou 3 entrevistas com o pai do Elon Musk no YouTube, onde o pai dele explica essa história toda, tá? Então vamos lá, o pai dele era pobre? Não, não era pobre, mas não era bilionário, tá? O pai dele era engenheiro, beleza? Era piloto e tudo mais, e ele negociava esmeraldas, entendeu? Esse que era o papel dele. Muita gente diz que ele era o dono da mina de esmeralda que tinha lá. Mas não era, tá? Ele não era coproprietário de mina nenhuma, tá? Não era coproprietário de mina nenhuma. O que acontecia com ele era o seguinte: ele recebia uma parte das esmeraldas que eram produzidas, porque ele era um negociador das esmeraldas. Certo. Entendeu? Então, assim, ele era um cara que tinha dinheiro? Sim, ele tinha dinheiro, mas ele não era bilionário. Aí tem um outro grande problema também na vida, digamos assim, na infância do Elon Musk, né? O pai dele batia na mãe, entendeu? Tinha toda uma treta lá com a mãe dele. Mas ele era tipo alcoólatra? Ele era... Não, cara, dizem que ele era violento mesmo, entendeu? Aliás, a mãe do Elon Musk ela é super legal, uma senhorinha super legal. Ela tá no Twitter, tá? Mai Musk, que ela chama. Caramba, tá no Twitter? Tá no Twitter. Ajudando o trabalho do filho? E outra coisa, ela responde. Você manda mesmo? coisa pra ela responde numa boa, entendeu? A Mai Musk, tá? Ela era modelo e tudo mais, tá? Ela era ela já é bonita velha, né? Realmente, o Elon Musk tá com quantos anos mesmo? 50 o Elon Musk é de 71. Então 53. 53. Já tem, então, era quase uns 80 aí, né? É. A mãe dele é por aí. Mas a mãe dele é uma velhona aí enxuta, entendeu? Então... inteirona. Então devia ser, porque ela era modelo, né? Então não é à toa. Boa. Mas ela apanhava muito do pai dele e tal, e ele tinha um problema muito sério com o pai também. Então, o pai batia nele também, né? O pai chegou a bater nele e tudo. Aí eles se separaram e a mãe dele foi pro Canadá, foi morar no Canadá. E ele tinha um irmão e uma irmã, e ele tinha lá mais uns meio-irmão lá depois, que o pai teve outras famílias e tal, mas ele tinha uma irmã e um irmão mais novo. Aí ele foi pro Canadá. O Elon Musk, a princípio, queria ficar com o pai, entendeu? Mas aí deu essa treta toda, ele pegou e foi lá para ficar com a mãe dele. Então o Elon Musk nasce na África do Sul, o pai dele tem toda essa confusão, a mãe se separa, vai pro Canadá e ele vai morar lá no Canadá. Aí o que vai acontecer? O irmão dele vai estudar na faculdade na Pensilvânia, na Penn State, famosa Penn State lá, aonde você tem muitos cursos importantes. O Ryan estava aqui e falou, né? Lá que tem a escola de economia de Wharton, que chama, que talvez seja a escola que mais formou presidentes americanos na história, né? Então tem muitos... tem o próprio... Você tem o Trump, você tem acho que o Kennedy, né? Eu acho que também foi formado Kennedy, lá em Wharton. Agora eu esqueci o outro, mas realmente é a faculdade que mais formou presidentes dos Estados Unidos. É uma faculdade muito fortíssima. E aqui fica uma outra coisa também, cara. O Elon Musk, ele não só estudou na Universidade da Pensilvânia, como ele tem 2 graduações. Ele não tem só uma, ele tem 2. Ele tem uma em física. Então você aí, que fala que o Elon Musk não entende nada de nada, que ele é um alienado, um imbecil completo, ele é formado em física, ele é bacharel em física. Primeira coisa. Segunda coisa, ele é bacharel em economia pela escola de Wharton, lá da Pensilvânia também. Então o Elon Musk ele tem 2 graduações, entendeu? Porque o pessoal costuma falar assim, não, tem que ser igual ao Elon Musk, abandonar a escola. Elon Musk não abandonou a escola não, meu filho, tá? Não só não abandonou a escola, como ele tem 2, não é uma só não. Ele tem 2 graduações, tá?
De novo, não estou aqui para defender ele não, cara. Isso aí é fato, é história, tá? Não é à toa que ele é o que é, entendeu? Não é à toa que é o que é, porque, cara, querendo ou não, o cara que faz física, ele não é burro, entendeu? Ele não é burro, né? O cara que faz física, não é. Você não Com certeza não. burro. E outra coisa, você não vai falar também um cara que estuda economia em Wharton, que o cara é um imbecil também. O Ryan teve aqui e explicou pra gente toda a cultura que tem ali e que forma o cara do jeito que ele é. Você é competidor desde o primeiro dia. Porque se você for analisar, 30% das pessoas que tem na sala de aula lá, dos alunos, eles vão se formar com a nota, digamos, A. E aí, desses 30%, você tem aqueles que é com louvor. Então, tipo, é sempre uma seleção. Quando você chega na proposta de emprego, se você tem a nota mais alta, o seu salário é maior. Se você tem uma nota mais baixa, seu salário é menor. E assim vai. Então, é uma competição desde o primeiro dia, para você fazer parte dessa minoria que vai conseguir as melhores notas, para depois conseguir os melhores empregos. E tem empresa que só contrata nego assim, entendeu? Então, se você quiser realmente, é desde o primeiro dia que você tem que lutar, cara. E você tem que saber que o cara do lado, ele é seu colega de classe. Você quer que ele roube o seu emprego? Não. Então, é tipo isso.